Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal do Treino Híbrido. Eu, João Vitor, um dos fundadores dessa metodologia, venho aqui te trazer um assunto hoje muito polêmico, que é o quanto tempo o seu bloco de treino deveria demorar. Então, muitas pessoas, a maioria eu diria que se você perguntar quanto tempo leva o bloco de treino dessa pessoa, ela vai falar assim, que bloco de treino? Eu não tenho um bloco de treino, eu treino faz 5 anos, mas não existe uma progressão. Então, hoje eu quero trazer vários assuntos para te contextualizar e você ter uma noção melhor do quão importante é você ter um período específico com começo, meio e fim, para que assim você consiga repetir isso e ter o maior resultado no longo prazo. Então, se você se interessa por esse assunto, não deixe de ficar e nos acompanhar até o final. Então, quanto tempo deveria levar o seu bloco de treino? Então, para isso eu preciso esclarecer alguns tópicos para que você tenha noção e entenda do que eu vou falar mais para frente. Então, o primeiro deles é o princípio da sobrecarga, REF, que seria a relação estímulo-fadiga, gerenciamento de fadiga, volume mínimo efetivo, volume administrável e volume máximo recuperável. E por último, ERA, estímulo, recuperação e adaptação. Tudo isso eu vou desenvolver. Talvez a gente corte esse episódio em 2 ou 3 partes para que ele não fique muito longo e assim você consegue absorver de uma forma melhor. O primeiro dele é por que saber isso é importante? Porque eu acredito que todo mundo gostaria de ter o maior resultado no longo prazo. Então eu sempre gosto de olhar para o longo prazo e não no curto prazo do tipo, vou me preparar para o verão. E aí você faz uma rotina de treino insustentável que pode te gerar um certo bloqueio de você continuar nessa jornada e isso não é legal. Então, talvez você tenha um resultado melhor no começo, depois desse período específico, mas depois você precisa ficar por um longo período de tempo para você se recuperar daquela rotina que não foi assim tão saudável e tão sustentável no longo prazo. Então, por isso que é importante você ter uma noção melhor desses assuntos. O primeiro deles seria o princípio da sobrecarga constante. Então, basicamente, de uma forma bem simplória, seria o seu próximo treino sempre deve ser um pouco mais desafiador, seja ele na carga, no volume de séries ou na quantidade de repetições por série do que o treino passado. Simplesmente isso, ok? REF e gerenciamento de fadiga estão no mesmo tópico porque um tem relação com o outro. Basicamente é você saber o quanto que está compensando o seu treino, o quanto está compensando o exercício escolhido. Será que o exercício e a técnica que você está imprimindo nesse exercício está te dando o melhor retorno? Ele está te dando um estímulo de hipertrofia muito maior do que a quantidade de fadiga gerada no seu corpo? Gerar fadiga é um processo natural e que deve acontecer. Se você não estiver gerando fadiga, o seu estímulo ou o seu treino provavelmente está muito baixo, está fraco ainda. Então a fadiga é um resultado bom para você, porém você precisa sempre pesar isso na balança e a escolha do seu exercício sempre ser maior, o estímulo que você tira desse exercício maior do que a quantidade de fadiga gerada por ele. Simples assim. Então, outro ponto seria o volume de série que você escolheu no início do seu programa é um volume factível de você conseguir fazer uma progressão ao longo das próximas semanas? Será que você não está, talvez, escolhendo uma quantidade de séries por grupamento muscular muito alta, fazendo com que te impeça de você cumprir com o princípio da sobrecarga? Fazer com que o seu treino, o seu próximo treino seja mais desafiador que o seu último treino? Se você começar numa margem muito alta de séries, com uma carga muito alta, dificilmente isso vai ocorrer. Próximo ponto seria então o que é o volume mínimo efetivo, o que é o volume administrável e o que é o volume máximo recuperável. Então vamos lá que a gente pode desenvolver um pouquinho mais aqui sobre eles. O volume VME, volume mínimo efetivo,
é a quantidade mínima de séries necessárias para que exista um desenvolvimento muscular, ou seja, hipertrofia. Então o que você quer aqui é usar o mínimo necessário para que você garanta o que você já tem e tenha um leve estímulo de hipertrofia. Qual que é o problema de você continuar nele? Porque ele é maravilhoso, você não gera tanta fadiga assim. Você consegue trabalhar no seu volume, mas é um volume mínimo, ok? Tudo que você quer é você progredir esse estímulo, tá? E é o próximo que vem, que seria o volume administrável, que é a quantidade de séries ideal que você tem, que o seu corpo sempre vai conseguir se recuperar para a próxima sessão e você consegue ter uma garantia de hipertrofia no longo prazo dentro dessa margem de repetições. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês entendam melhor. Então esse é o volume administrável, que você tenha uma quantidade de séries por grupamento muscular por semana e uma taxa de recuperação muito boa em relação a esse número, tá? E por fim, o volume máximo recuperável, o VMR, que eu coloco muito aqui, é a quantidade máxima de séries que nós conseguimos colocar em um determinado grupamento muscular, que ele consiga se recuperar para a próxima sessão. Qualquer 2 séries a mais que você talvez colocasse nesse grupamento muscular, talvez você não conseguiria se recuperar a tempo de fazer a próxima sessão, tá? Então, essas três abreviações é muito importante você entender e eu vou dizer quais são as funções delas, tá? De cada uma delas. Então, a primeira delas, a função desses valores é fazer com que você, por um longo período de tempo, fique na zona ideal de estímulo versus fadiga. Então, de te gerar a maior quantidade de hipertrofia para menor quantidade de fadiga. Se você conseguir se manter nesse limiar, você sempre vai conseguir se manter por mais tempo em uma zona ótima de desenvolvimento muscular. Então, por que é importante você saber esses números? Porque ele não vai te deixar começar com um treino muito fraco, que não te gere uma hipertrofia, que é o que a gente mais está buscando, que isso seria o que? O volume mínimo efetivo. Você tem um valor que é o volume administrável, que faz com que te dê uma margem de progredir dentro dela. Então você vai ter um número X aqui de início e você sabe qual é o seu máximo. Esse meio é o seu volume administrável. Então isso faz com que você seja mais assertivo nas suas progressões de quantidades de séries por semana que você precisa fazer no seu treino. Então esse seria o que? O seu volume administrável. Então permite que você progrida dentro dessa margem factível e assertiva e cumpra com o princípio da sobrecarga. Basicamente é isso. Fazer com que você não sequele e faça uma progressão da sua cabeça absurda e de um treino para o outro você fez 5 séries a mais, ok? E também você ter o conhecimento desses números te proporciona treinos com um potencial máximo de hipertrofia, que seria o seu volume máximo recuperável. Esse volume geralmente, tá, galera? É o que a maioria das pessoas fazem. Eles começam o treino deles já, a primeira semana de treino, com o volume máximo recuperável, eles ficam extremamente doloridos. Na segunda semana a pessoa tenta sobreviver, porque tá com uma quantidade de dor absurda da primeira semana, porque ele não fazia nada e depois começou com um volume muito maior do que ele consegue se recuperar. E começa a virar numa bola de neve. Na terceira semana ele já diminui uns 2, 3 exercícios, ele já vai diminuindo uma série, ele tem que diminuir a carga porque o cotovelo dele está doendo demais ou o ombro dele está doendo demais. E aí a pessoa faz o inverso do princípio da sobrecarga constante. Ela começa com um volume muito alto e ela vai diminuindo ao invés de progredir esse volume de série. Por isso, essa é a função de você saber esses números, tá? Então, um volume mínimo efetivo, volume administrável e volume máximo recuperável.